Bem-vindos a mais um episódio do Gabi Pergunta. Hoje a gente está aqui com a Dimítria Carvalho. Muito obrigada, Dimítria, por ter aceitado o meu convite para participar. É um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder trocar essas experiências com você. Eu acho que vai ser muito proveitoso. E agora eu vou apresentar ela para vocês saberem um pouquinho mais. Ela se formou na Escola Superior de Ciências da Saúde em 2022. Inclusive a faculdade que eu estou fazendo agora. Ela faz residência de cardiologia e hemodinâmica no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Ela entrou em março de 2023 e vai terminar a residência em março de 2025. Então falta mais esse ano e um pouquinho, né? Ela tá a um pouquinho de se tornar R2, que é o segundo ano de residência. Então ela já fez um ano de residência e tem muita coisa para poder falar pra gente. Então, se você é estudante de enfermagem ou recém-formado, pense em fazer uma residência, aproveita muito esse vídeo e já fica aqui que eu tenho certeza que eu vou tirar a maioria das suas dúvidas, porque são coisas que a gente fica realmente muito curioso e acho que vai ser muito proveitoso mesmo. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é o que a maioria das pessoas sempre quer saber, que é como é que você se preparou para a prova de residência, como você conseguiu conciliar os estudos para a residência com a faculdade, tanto em relação a tempo quanto saúde mental, ansiedade, como é que foi isso para você? Então, Gabi, e as pessoas que vão assistir esse vídeo, ou que estão assistindo esse vídeo, olá, gente. Sou Dimítria, como a Gabi me apresentou muito bem. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a residência, sobre essa minha experiência, porque eu acho que se eu tivesse assistido alguns vídeos assim sobre isso e sobre diferentes áreas, teria me ajudado bem mais assim a me preparar, sabe, para a residência. Eu sempre falo que o estudante ele se prepara para a residência ou para um concurso público desde o início da faculdade. Eu sempre falo isso. E eu digo isso pela minha experiência, né? Eu comecei mesmo a estudar, tipo assim, fazer questão para a residência no internato, que é o ano que você vai entrar agora, né? Eu já está, no último ano da faculdade. Mas eu sempre fiz questão de me dedicar muito durante toda a faculdade, estudar mesmo, aproveitar meus cenários de prática. E isso me ajudou demais, no momento em que eu precisei estudar. E até durante as provas, sabe? Me deixou um pouco mais preparada para as provas de residência, com certeza. E aí eu comecei, né, nesse ano de internato. E eu comecei no segundo semestre do internato, de fato, a estudar para as provas. E eu tinha três opções, assim. Prestei, né, para UTI na SES, para cardiologia no Hospital do Coração do Brasil e para cardiologia e hemodinâmica no Instituto de Cardiologia e Transplantes, que é onde eu tô hoje. E aí, para UTI na SES eu não passei, fiquei com a classificação bem ruinzinha. E no Hospital do Coração eu passei e no Instituto de Cardiologia também. Só que eu cometi alguns erros nesse período, né? Por exemplo, a SES, como ela não era a minha primeira opção, UTI e tudo mais, eu não me dediquei tanto para estudar para ela, sabe? E as de cardiologia, na minha concepção, eu achava que só caía cardiologia na prova. Para mim só caía isso. Então, assim, tem lá o edital. Eu já tinha feito algumas provas anteriores do Hospital do Coração do Brasil e a prova de lá realmente é bem voltada para cardiologia. Basicamente, só cai cardiologia. Mas a prova do IC não, que é onde eu tô, né? Do IC não cai só cardiologia, é uma prova geralzona de todo o conteúdo que você imaginar. E aí eu vacilei, porque eu só estudei cardiologia, né? Não, só vou estudar cardiologia e estudava alguns sistemas que fossem agregados, assim, que se conversasse. Por exemplo, cardiorrenal, sabe? Cardiorrespiratório. Eu ia estudando assim, mas bem focado em cardiologia. E aí fiz a prova do Hospital do Coração, foi ótima, passei tudo. E fiz a do IC. Quando eu abri a prova, que eu vi que não tinha quase nada de cardiologia, eu entrei em desespero, assim. Mas é aquilo, como eu me preparei muito durante a faculdade, acabou que eu consegui fazer uma boa prova, sabe? Não que signifique que, cara, eu não consegui me dedicar, não deu certo, a minha faculdade foi um pouco tumultuada, ou realmente, ou por algum motivo eu não consegui me dedicar tanto, isso não significa que você não vá passar na prova de residência, sabe?
só vai exigir um pouco mais de dedicação e um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, para os meninos que ainda estão no internato ou vão entrar no internato, os da terceira série, né, que é quando a gente começa a ter um pouco mais essa preocupação com a residência, às vezes vale a pena dedicar um pouco mais de tempo, então, para revisitar aqueles conteúdos que ficaram faltando estudar ou que você não tenha tanta segurança, né, para as provas. E o mais importante de tudo, ler e acreditar no edital, porque lá vai ter o conteúdo, né? Eu não fiz isso. Mas foi assim. E em questão de tempo, né? No internato eu já estava casada. Eu me casei na terceira série, foi, na terceira série. Então, o internato, eu tinha um internato e já tinha a minha própria casa. Mas eu tentava conciliar assim. Eu ia para o internato de manhã e quando eu chegava à tarde, eu ia estudar. Descansava um pouco e estudava. E eu não estudava igual uma louca, assim, não. Eu comecei a estudar mesmo, assim, igual uma doida, todo dia, sem parar, umas três semanas antes das provas, sabe? Das provas de cardiologia, que eram as minhas principais, as que eu mais queria, né? Umas 3 semanas. Aí eu estudava bastante mesmo, passava o dia em frente ao computador, estudando, estudando, estudando. Mas antes disso, era estudando um pouquinho cada dia, sabe? Então, eu escolhi um tema para estudar, sei lá, vou estudar aqui saúde da mulher e vou estudar uma parte desse conteúdo. Então, hoje eu vou estudar vacina. E eu ia estudando um pouquinho cada dia, né? Para não ficar muito acumulado. E aí, isso não me deixou tão nervosa, assim, sabe? Para fazer as provas. E aí, quando foi nessas 3 semanas, essas últimas 3 semanas, aí sim, eu estudava bastante, escrevia muito, fazia muito mapa mental e questão. Nossa, eu fiz muita questão, muita questão. Como eu estava muito focada em cardiologia, fiz muita questão de cardiologia, né? E aí eu fazia dessa forma. E mentalmente, não adianta muito eu falar assim, fiquem tranquilos, é só uma prova, porque a gente fica realmente muito ansioso, sabe? Só que eu acho que quanto mais você consegue se preparar, menos ansioso você vai para a prova, porque você vai estar mais confiante. E uma coisa que me deixava muito confiante era justamente fazer questão. Então eu pegava estudava, aí eu ia fazer as questões. E eu via que eu ia acertando e aquilo me dava uma confiança muito grande, né? E o mais legal é você chegar na prova e às vezes tem uma questão que você já resolveu em casa, como que foi que aconteceu comigo. Isso aconteceu também, né? Em algumas provas aí que eu fiz. Então, isso me deixava mais confiante, diminuía um pouco a minha ansiedade. Um dia antes da prova, 2 dias, mais ou menos assim, eu já não estava mais estudando, estava tentando ficar mais tranquila, relaxar. Já estava de férias também, então estava tentando aproveitar um pouco as minhas férias, que elas são as provas são no final do ano, né? Então foi dessa forma, assim, que eu me preparei. Eu não tive um cronograma de estudos, não montei. Talvez isso tivesse me ajudado um pouco mais, inclusive, a passar em outras provas, enfim, mas de qualquer forma não era meu objetivo outras provas. Meu objetivo é onde eu estou hoje. Mas talvez um cronograma, algo mais organizado, teria me ajudado mais, sabe? A conseguir estudar mais conteúdos fora do meu mundo de cardiologia, né? Mas foi assim que eu me preparei. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Nossa, eu gostei muito de saber como foi essa sua preparação, porque mostra que a gente não precisa ter realmente essa ansiedade toda e esse medo de estar atrasado. Às vezes tem pessoa que acha, eu tô quase no último semestre da faculdade, e tem gente que começou a estudar desde que entrou, mas cada um é um. Gostei bastante do jeito que você veio com essa tranquilidade, assim, para falar, né? Eu queria te perguntar outra coisa também, que muitas pessoas têm segurança em relação a estudos, que é questão de cursinho, de comprar material, e como é que foi essas questões que você fazia, os estudos, você estudava por já os materiais da faculdade, ou como foi? Então, como eu achava assim, né, no meu segundo semestre do internato que eu tinha pouco tempo, acabava que eu não revisitava tanto os meus materiais da faculdade, porque eu fazia DTs enormes, né? Enormes, enormes, enormes. Então, eu achava que eu ia ficar perdida ali.
E eu não tinha o hábito de fazer mapa mental, resuminho, pequenininho, tal, para bater o olho e lembrar. Então acabou que eu tive que mesmo quase que do zero, assim, algumas coisas, né? Então eu assistia muito videoaula, assinei o Gran Cursos. Até hoje eu tenho ele, porque eu gosto sempre de estar me atualizando e tudo mais. Eu assisti às aulas da Fernanda Barbosa, me ajudaram muito, ela é muito assertiva. Eu não tenho experiência com outros canais, né, de concurso, cursinhos, enfim, online ou presenciais. Mas esse eu posso dizer de olhos fechados, que me ajudou muito a entender. E tem coisas que eu aprendi lá que até hoje eu levo para minha prática, sabe? Não foi nem só para a prova de residência, assim. E aí eu escrevia muito, então eu fazia bastante. Nesse momento eu aprendi a fazer mapa mental, para eu poder bater o olho, lembrar do que eu precisava e tentar resolver uma questão. Entendeu? Então, assim, eu gostei demais. Foi um cursinho maravilhoso. Eu também tenho os livros do Rômulo Passos, eu tenho aqueles roxinhos, que são um pouquinho mais antiguinhos, e eu tenho aqueles que são coloridinhos, que tem o vermelho, laranja, azul, enfim. Eles também foram ótimos. Para resolver questão, eles são muito bons. E esses que são coloridinhos, assim, o bom é porque eles têm a resposta da questão bem didático, assim, e tem as coisas mais importantes, ou seja, o que mais cai em residência, em prova de concurso, tem ali. Então, são livros muito bons que eu recomendo, sabe? São materiais muito bons, principalmente se você está um pouco perdido, ou tipo assim, nossa, será que eu tenho que estudar tudo de saúde da criança, que é um mundo? Será que eu tenho que estudar tudo de saúde do adulto? Às vezes, um cursinho ou um livro preparatório, ele consegue diminuir um pouco a quantidade de conteúdos que você precisa ver e te ajuda a focar no que mais cai. Porque você vai ficar estudando, às vezes está com pouco tempo para estudar, não adianta você ficar tentando ler conteúdos que vai ser uma questão de prova, ou às vezes nem aparece, né? E aí esses cursinhos eles te ajudam a te direcionar bem mais assim para essas provas. Eu recomendo, né? Para mim foi bom. Então eu acho bem importante. Se tiver como investir, ótimo. Se não, pega os seus materiais da faculdade, estuda por eles, busque atualizações, porque às vezes a gente fez uma aula na segunda série, né? Lá na ESCS é por série. Então, às vezes a gente fez lá uma aula na segunda série, e a gente já está no internato para estudar, às vezes já desatualizou. E é por isso que o cursinho é bom, porque ele está sempre atualizando, né? Os cursinhos pré-concurso, residência, enfim. Eles estão sempre atualizando. Mas se não tem como, se não consegue investir, busque se atualizar. Pegue aquele conteúdo, não, hoje eu vou estudar, como eu disse, né? Sei lá, vou estudar vacina aqui. Ou então vou estudar hipertensão arterial, que cai muito em prova de residência. Então, deixa eu me atualizar aqui na hipertensão arterial. Vamos ver se ainda é os mesmos valores. Vamos ver o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está falando. Então, buscar essas atualizações, porque isso é clássico de prova. A atualização é clássico de prova, né? Se não tiver como, o cursinho ele vai te ajudar, vai te direcionar mais e já vai te dar a atualização ali pronta. Mas nem todo mundo consegue investir. Então, eu aconselho fazer isso, né? E fazer questão, vai buscar provas na internet para tentar resolver questão. Eu acho que um dos melhores caminhos é esse. Você estuda um pouco, resolve questão, estuda um pouco, resolve questão, estuda um pouco, resolve questão. E é isso. Gente, quanta dica de ouro, hein? Já volta nesse vídeo, anota cada coisinha que ela falou, que eu acho que, olha, principalmente para quem quer também cardiologia, nossa, achei que foi um tesourinho, hein? Muito obrigada por compartilhar com a gente. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa é como é que foi para você escolher fazer a residência em cardiologia e principalmente como você falou, né? No caso, você passou em duas de cardio. Então, como que foi essa escolha entre uma ou outra? Fala pra gente assim, o que levou você a escolher ela, a que você tá hoje? Então, a cardiologia, ela na verdade sempre foi um problema para mim durante a faculdade. Eu sempre tive muita dificuldade, meu Deus, lembrar os parâmetros como eu disse, né, de pressão arterial eu não lembrava, como que era a circulação cardíaca eu não lembrava, como que a eletricidade passa pelo coração de um ponto para o outro eu não lembrava de nada disso, né? Então era uma dificuldade enorme. Era uma matéria que eu sempre tinha preguiça de estudar, porque
Eu não entendia nada, eu não sabia ver um eletro, não sabia fazer nada. Eu era uma negação mesmo em cardiologia. Só que, quando eu cheguei no internato, eu conversei com alguns tutores meus, né? Com a Domitília, com a Lúcia, Marcela, Simone, enfim, tive diversos tutores aí, mas assim, esses foram os que eu mais conversei um pouco sobre residência. E eu falei que eu estava em dúvida, porque na verdade eu cheguei no internato sem saber do que eu gostava. Tipo assim, eu não sabia o que que eu queria fazer quando eu saísse da faculdade. Como, o que que eu queria trabalhar, sabe? E aí eu conversei com elas, falei assim, não, beleza, então eu vou tentar uma residência. Aí eu lembro que eu conversei com o Djalma, o DJ, e aí eu falei assim, DJ, eu não sei o que eu quero fazer. Não faço a menor ideia. Isso na terceira série, né? Não sei o que eu quero fazer. Aí ele, não, faz o TI, que aí você vê de tudo, né? Tudo você vai ter lá. Se você gosta de renal, vai ter. Se você gosta de cardio, vai ter. Se você gosta. Enfim, vai ter tudo lá. Aí eu, beleza. Fiquei com isso na cabeça, né? Bom, já que eu não sei o que eu quero, eu vou tentar ir em tudo e na UTI vai dar certo. E aí, conversando com essas tutoras do internato, comecei na atenção primária, né, e fiquei apaixonada. Eu amo saúde da família, eu amo postinho de saúde, eu me via super como enfermeira de posto de saúde. E eu perguntei assim para uma das minhas tutoras, né, o que que elas achavam, né? Podia escolher uma residência de saúde da família ou UTI. E aí elas falaram assim, olha, Dmitria, a residência em saúde da família é muito boa, excelente, você aprende muito mesmo. O único problema é quando você sai da residência, porque acaba que talvez uma outra pessoa que tenha feito residência em outra área, por exemplo, em cardiologia, e vá para uma área hospitalar, às vezes essa residência vai ser mais chamativa para o hospital que quer contratar. Mas isso eu tô falando assim, isso agora é o Dimitri, né? Tô falando assim, no sentido, eu entendo que ela tinha dito o quê? É uma residência ótima, mas quando a gente vai mesmo para o mercado de trabalho, que acabou a residência, o que que eu preciso fazer? Ou a gente passa num concurso, ou a gente vai trabalhar num hospital particular, né? Então, claro que tem muitas áreas, mas nesse sentido de imediato, o que que eu tenho que fazer após a residência? Às vezes uma residência, mesmo hospitalar assistencial, te abram mais portas, né? Digamos assim que você sai. Foi isso que eu entendi, né? O que ela tinha me dito. E aí eu, não, tudo bem, então. Eu vou tentar, então, uma residência na área hospitalar para treinar raciocínio clínico, para me abrir mais portas, talvez futuramente, enfim. Essas residências chamam mais atenção, sabe? Da pessoa que vai te empregar, da instituição que vai te empregar. Eu falei, não, beleza, então vou tentar o TI, né? Vou para essa área mesmo, é isso. Não fazia ideia do que era uma UTI, porque no internato eu não tive muita oportunidade de entrar em UTIs, enfim. Falei, beleza, eu vou. UTI é isso, sou apaixonada por UTI. Nem sabia o que que era, mas estou apaixonada. Fazia parte da LAET, né, que era a liga de UTI lá da ESCS, mas assim, entrar dentro de uma UTI, nunca. Mas vou fazer UTI. E aí eu cheguei no ciclo hospitalar, uma amiga minha falou assim, olha, abriu residência para cardiologia. Aí eu, residência em cardiologia? Nossa, eu nem sabia que isso existia, assim, residência em cardio, eu tinha nem noção para enfermagem, sabe? E aí ela, não, olha, abriu, é uma residência ótima. Foi a Maiara, inclusive, da minha turma que passou na 6, né? Ela que me recomendou, ela falou assim, amiga, é ótimo, acho que seria muito bom, já que você quer uma área hospitalar assim, seria bem legal. Aí eu, beleza, eu vou me inscrever. Aí conversei com uma outra tutora, né? Aí ela falou assim, cara, essa residência é muito boa. Ela é excelente. Você vai estar num hospital, em hospitais, né? Porque tinha do Hospital do Coração e do Instituto de Cardiologia. Você vai estar em um hospital referência. Quando eu falei do Instituto de Cardiologia e Transplantes, vai estar no hospital referência, é uma residência muito boa. Conheço alguns enfermeiros de lá, eles são ótimos, tal.
E é uma residência que vai te abrir muitas portas, porque enfermeiro cardiologista mesmo, a gente não tem muitos, né? E não existem muitos enfermeiros cardiologistas, acho que também porque é uma área que as pessoas costumam, cardiologia para enfermeiro, como assim? Eu mesma não conhecia. Então, seria um mercado interessante, sabe? Então, eu fui nessa ambição. Eu acabei escolhendo a minha residência por uma ambição futura, pensando no meu futuro, e não pelo que eu gostava, porque eu não gostava de cardiologia. Eu achava muito difícil. Mas eu pensei, pô, vai me abrir portas, então eu vou, né? E aí fiquei fissurada, esqueci totalmente o TI, agora meu foco era cardiologia, porque eu queria fazer uma ótima residência para poder ter um ótimo emprego, nananana. E aí comecei a estudar. E aí eu escolhi mesmo a cardiologia, de fato. E aprendi a amar a cardiologia na residência, né? A verdade não é que eu odiava a cardiologia, era eu não sabia cardiologia. E é por isso que eu não gostava. Estudei para as provas, passei nas duas, né? No Instituto de Cardiologia eu passei de segunda chamada, inclusive. Duas pessoas desistiram e eu acabei entrando junto com uma amiga minha. E aí, quando foi para escolher, eu fiquei muito em dúvida mesmo. Porque o Hospital do Coração do Brasil, ele é um hospital excelente, ele tem tecnologia de ponta, é um hospital que tem alguns certificados de qualidade muito bons. É um hospital ótimo, é um ambiente muito bom, muito bonito. Eu já tinha conhecido as salas dos residentes, que é muito legal lá. É uma sala pequena, sim, mas tem computadores lá para os residentes, é uma salinha de estudo bem bonitinha, coisa uma gracinha. Eu fiquei encantada, né? Pô, tecnologia de ponta, um hospital assim que da Rede D'Or, querendo ou não, é um hospital que tem luxo, assim, ele é muito bonito, por dentro ele é lindo e tal. A sala que eu fiz minha entrevista era super chique e tal, eu, caraca, hospital legal. E eu só tinha, até então eu só sabia que eu tinha passado nela, né? No IC eu não tinha passado ainda, já tinha saído, eu estava em sexto lugar, então eu não tinha passado. Comecei meu processo de matrícula lá na do Hospital do Coração e tal. Quando eu fiquei sabendo que eu fui chamada para o IC, que uma pessoa tinha desistido e aí eu tinha sido chamada. E aí eu tive que escolher, né? Caraca, agora eu vou para onde? Só que aí eu fui pesquisar um pouco sobre o IC, eu conheci um pouquinho dele no dia da minha entrevista. E querendo ou não, o IC, ele é um hospital de referência aqui em Brasília, né? É o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal. Então, naquele momento, eu achei que traria mais peso para mim estar em uma instituição que tem esse nome dentro de Brasília do que em outra, né? E o meu foco era o Instituto de Cardiologia e Transplantes. Eu estudei focado para aquela instituição. Então, quando eu passei, eu falei, cara, eu vou para lá. E aí eu pensei, coloquei na balança. Eu gosto desse hospital porque ele tem mesmo essa tecnologia de ponta, é um hospital assim de primeiro mundo, sabe? Muito bonito, enfim. E eu tenho o IC, que é um hospital lindo também, um hospital filantrópico, então ele é sem fins lucrativos, diferente, né, do outro, mas não tem essa tecnologia enorme assim como do Hospital do Coração, mas lá eu tenho os transplantes que acontecem o tempo inteiro, então eu tive experiências de ver transplante cardíaco, de rim, fígado, vários tipos, córnea, pude participar dessas cirurgias. Lá tem pediatria, tem uma ala de pediatria, uma UTI cardiopediátrica. Lá tem a questão dos transplantes, não só a cirurgia, mas também a gente participa do ambulatório de transplantes, né? Que é muito legal para a gente entender como que é desde a seleção de um paciente para um transplante até o segmento bem depois dele, depois que ele já fez o transplante, já voltou à sua vida normal. Então, assim, isso pesou mais para mim, sabe? O nome do IC, o que ele me oferecia naquele momento. E ele era o meu foco, né? Mas eu sei que a residência de cardiologia do Hospital do Coração é excelente. Eu tenho
três amigas lá, que eram da minha turma da ESCS, que estão lá, e o crescimento delas é enorme. É um excelente hospital, são duas residências maravilhosas. Cada uma tem algo a oferecer. E aí a gente tem que escolher o que a gente acha que pesa mais pra gente, né? Pra mim foi o IC, assim. E eu não me arrependo em nada de ter escolhido o IC para fazer minha residência. Lá eles me dão um suporte enorme. Lá eu também tenho a minha salinha, que eu amo, sou apaixonada na minha salinha de estudo. Tem um descansinho lá pra gente, é bem legal. Eles têm um suporte enorme para o residente. As minhas coordenadoras são ótimas. O programa de residência de lá é extremamente organizado. Eu já tenho o meu cronograma dos meus 2 anos de residência e ele não vai mudar, é aquilo. Você já entra com a sua data de férias, tudo bonitinho, assim, é perfeito. A minha coordenadora, ela é uma ótima coordenadora de residência, muito organizada. Então, isso para mim foi muito bom, né? Eu adoro essa organização, assim, sabe? Eu acho importante. Então, para mim, eu acho que eu fiz a escolha certa, sabe? Não que eu não fosse ser feliz lá no Hospital do Coração do Brasil, acho que eu seria muito feliz também, mas o IC tinha mais meu coração, porque eu queria muito estar lá dentro. Então, foi por isso, assim, que eu escolhi essa residência lá, sabe? Ai, que interessante. Meu Deus, eu adorei saber toda essa sua trajetória. E eu acho que eu me encaixo exatamente nisso que você falou, de não conhecer muito essa residência em cardiologia. Então, só o pouquinho que você já falou dos hospitais e dos programas de residência, eu já fiquei super interessada. E eu também sou do tipo que não me identifico muito com o cardio, mas mais pela relação de não entender tão bem, que aí a gente fica um pouco mais afastado, né, daquilo que a gente não compreende realmente. Mas, nossa, muito interessante. Gostei muito mesmo de saber como é que foi essa escolha. A próxima pergunta é uma que eu sempre fico muito curiosa para saber. Qual que é um dia padrão, assim, na sua residência? Você chega lá e o que que você faz? O que que é muito comum de você fazer, assim, tanto de administrativo quanto de procedimentos de enfermagem? Porque para a gente conhecer melhor como seria realmente o dia a dia de uma residência, tem que vir de um residente. Não adianta Uhum. tentar pesquisar, porque eu mesmo tento e eu nunca encontro essas respostas. Então, eu queria saber de você como que seria um dia comum, assim, na sua residência. Lá no IC, a gente tem 3 horários padrões, né? Então, a gente tem um residente que vai fazer durante um período o horário manhã, o outro que vai fazer tarde e um outro que faz horário comercial. Isso depende do setor que a gente está. Por exemplo, eu agora estou no ambulatório e aí eu rodo em ecocardiograma, rodo em sala de curativos, teste ergométrico, mapa Holter, tilt test, enfim, alguns exames que acontecem lá no IC e curativo, por exemplo. E aí, o ambulatório ele funciona em horário comercial. Então, eu me adapto ao horário do setor. Então, eu estou em horário comercial. A gente fica 12 horas por dia, então 7 às 7, mas dependendo do setor, se ele, por exemplo, fecha um pouquinho antes, aí a gente segue o fluxo do setor, né? E aí, por exemplo, esse é o meu horário. Então, segunda-feira, eu faço o dia inteiro, fico de 7 às 7. Terça-feira eu tenho aula de manhã, que seria DT, a metodologia ativa, PBL, né? Se alguém não conheceu o termo DT, né? A dinâmica tutorial. E aí à tarde eu entro no setor. Quarta-feira passo o dia inteiro também, 7 às 7. Quinta-feira eu tenho um horário protegido, igual na ESCS que a gente tem os nossos horários protegidos. Esse é o meu horário protegido. É quinta-feira à tarde. E sexta-feira o dia inteiro. Aí sábado e domingo fico em casa. Já o horário manhã, a maioria dos dias, quem tá no horário manhã vai só de manhã. Então, segunda-feira vai de manhã e volta para casa, terça aula e vai para o setor, quarta-feira fica o dia inteiro, quinta só manhã e sexta faz manhã, tem a tarde livre e faz um noturno. Aí pega 7 às 7 do sábado, né? Do dia seguinte. E aí, final de semana está em casa. E aí, quem tá no horário tarde faz ao contrário. Então, ele faz segunda à tarde,
Terça, mesma coisa o dia inteiro. Aí quarta não entra de manhã, entra de noite. Aí faz noturno de quarta para quinta, quinta-feira entra à tarde e sexta-feira entra à tarde. E trabalha no sábado, né? Então eu tenho esses três tipos de horário, né? E aí como é que acontece? A sua rotina, ela vai depender muito do setor que você tá. Lá no ambulatório, por exemplo, eu entro 7 horas e depende de onde eu tô rodando, porque dentro do ambulatório a gente roda em vários locais, né? Então depende muito do setor que eu estou. Na internação, por exemplo, que é onde a gente passa, eu comecei lá com horário manhã. Então eu vou colocar numa quarta-feira, que é um dia que a gente fica o dia inteiro mesmo. Então lá na internação, por exemplo, eu chego 7 da manhã e aí eu recebo o plantão. Eu lá no IC eu não faço parte da escala dos enfermeiros. A escala é dividida entre os enfermeiros, e aí eu pego os pacientes que me são interessantes e fico com eles o dia, né? É assim que funciona. Eu acho que a internação vai ser um bom exemplo para dar assim de como que acontece a rotina. Eu pego, sei lá, recebo plantão, chego na minha preceptora. Opa, tudo bem? Olha, eu vou ficar com esse paciente, esse e esse. Ou então vou ficar hoje só com esse, enfim. E aí eu vou fazer as coisas daquele paciente. Então, eu leio todo o caso dele para eu conhecer. Geralmente eu pego pacientes cardíacos, né? Cardiológicos. Esse é o termo certo. Cardíacos todos nós somos. Todos nós temos um coração, né? Mas eu pego os pacientes cardiológicos, né, que tem alguma doença cardiológica, e aí leio o caso dele ali para eu entender um pouco mais, vejo as medicações que ele está usando, enfim. Geralmente lá no IC, na internação, a gente tem muitos pacientes que são pré ou pós-cirúrgicos. Então, se ele tiver feito alguma cirurgia, eu vou lá, vejo que cirurgia que foi. Se eu não conhecer a cirurgia, pesquiso ali rapidinho antes de entrar no quarto e vou para o meu paciente. Lá no meu paciente eu vejo tudo, vejo os dispositivos que ele tem, se ele tem curativos para fazer, como que está o acesso, dou algumas orientações se ele perguntar, vejo se ele já comeu, que horas ele vai querer tomar banho. Então, coisas gerais, assim, nossa, né? De nossa competência, assim. Beleza, fiz a minha visita, faço o exame físico completão. Eu gosto de fazer um exame físico bem completo para eu aprender mesmo, né? A, a achar, por exemplo, alguma coisa interessante num exame físico para estudar. A ausculta é de lei para a gente poder treinar, né? Escutar sopros cardíacos, enfim, uma normalidade. Então, vou lá, faço meu exame físico, minha anamnese. Não é aquela anamnese completona, assim, ai, renda familiar, com quantas pessoas você mora. Não, é uma anamnese um pouco mais concisa, mais pontual, de alguns pontos importantes que eu não posso esquecer. E aí, vou falar com os técnicos, né? Opa, tudo bem? Quais são as medicações que tem hoje? Beleza. Se o paciente quiser tomar banho, eu já peço para algum dos meninos irem cobrindo o curativo. Se eles estiverem muito ocupados, a gente mesmo vai lá e cobre, para ele poder ir tomar banho. Às vezes é um paciente que precisa de banho no leito, aí a gente já conversa, né? Vê que horas vai tomar banho para poder manejar a troca de curativo daquele paciente, enfim. Aí depois evolui e aí a gente fica ali o dia dando assistência para o paciente. Se ele precisar de alguma coisa, a gente está lá. Geralmente a gente fazia curativos à tarde, aí de manhã ficava mais pela visita, né? Porque são muitos pacientes, então a gente fica na visita de manhã, à tarde faz curativo, que aí o paciente à tarde ele fica mais confortável para tomar banho, porque de manhã faz frio. Então a gente fica dessa forma, né? Esse seria um dia. Aí assim, meio-dia, 1 hora, a gente sai para almoçar e a gente tem 1 hora de almoço. E lá no IC, minha coordenadora faz questão que a gente tire a nossa 1 hora de almoço, porque às vezes a gente fica tão afoito, preocupado com o que tem que fazer, que a gente come ele correndo e volta. E não. Se ela descobre, ó, ela briga mesmo, porque ela fala que é um direito nosso a gente tirar o nosso horário de almoço, às vezes descansar um pouco. Então, é bem tranquilo, assim, nesse sentido. E esse seria um dia padrão. Se precisar em outro setor, a gente vai, às vezes faz algum exame à beira-leito.
É dessa forma, assim. Então, a gente entra 7, sai 7 da noite, na maioria dos setores, e faz o nosso papel ali de enfermeiro mesmo, de acordo com o setor, né? E aí, geralmente, a gente pega esses pacientes que são da nossa residência, assim. Então, pega paciente que fez uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a ponte de safena, ou fez uma troca das válvulas do coração, ou um transplante cardíaco. Esses são esses pacientes que a gente costuma ficar. Mas, às vezes, para pegar experiência, eu gostava muito de ficar com um transplante renal, com um transplante hepático. Gostava de pegar um paciente com algum tipo de infecção do coração, por exemplo, alguma coisa assim, infecção cirúrgica, porque eu achava interessante, assim, para pegar o jeito, né? E aí é dessa forma. Nos outros setores, a gente começa como técnico. Na internação, lá você já começa como enfermeiro mesmo, faz as atividades do enfermeiro. Na UTI, nas UTIs que tem lá, você começa como técnico, fica 2 semaninhas como técnico e depois que você começa a atuar como enfermeiro lá dentro, que é importantíssimo para você poder entender o trabalho do técnico de enfermagem, né? E para você conhecer muito bem o setor, os horários deles, enfim. Então, isso é muito bom. Basicamente é dessa forma. E aí muda de acordo com o setor. No ambulatório, por exemplo, hoje eu fiquei na sala de curativos, então cheguei, vi os pacientes que iriam fazer troca de curativo, separei material e comecei a chamar. Vou chamando, fazendo curativo, chamando, fazendo curativo, tiro ponto, enfim. Aí depende muito do setor, mas basicamente a rotina é essa. Eu adorei, adorei mesmo saber. Eu gostei muito da sua descrição e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em dúvida ainda de qual área quer escolher, ou que não conhecia cardiologia e acabou entrando no vídeo por curiosidade, ou às vezes já até tá se interessando por essa área, né? Nossa, foi muito, muito interessante mesmo. E já aproveitando o gancho que eu percebi que você começou a falar de alguns setores, né? No meu story, eu tinha aberto uma caixinha de pergunta para os seguidores enviarem alguma dúvida que eles tivessem para você responder depois. E aí, a Gabi Melo Dias, ela enviou uma pergunta que foi: quais são os setores e as áreas que você passa durante a sua residência? Então, eu vou falar pela minha ordem para eu não esquecer. O primeiro, né? A gente passa pela internação, a gente fica 3 meses na internação. Aí depois a gente vai para os administrativos, e aí administrativo a gente passa pela SCIH, pela qualidade do hospital, pelo ensino e pela pesquisa, que são setores maravilhosos. É muito legal a gente passar por lá. A gente tira um pouco o foco da assistência, sabe? Então é assim, é incrível. Passamos pelo centro cirúrgico, passamos pelo CME, que é muito bom também aprender um pouco sobre CME, fica bem mais claro quando você começa a trabalhar dentro de um CME, como que ele funciona. Passamos pela emergência, ambulatório, UTIs, aí a UTI pediátrica e a UTI adulto, e aí lá no IC a gente tem 2 tipos de UTI para esses dois públicos. Eu tenho a REC, né, que a gente chama, que é a UTI 1 e a UTI 2, adulto. A UTI 1 é para pacientes bem mais graves ou um pós-operatório imediato, sabe? E a UTI 2 é para pacientes que precisam ainda de cuidados intensivos, mas eles estão um pouco menos complicados, sabe? E na pediatria segue o mesmo fluxo, a mesma coisa. A gente passa pelo transplante, que seria tipo um ambulatório de transplante, né? Passamos pela hemodinâmica, importantíssimo, né? A gente fica 3 meses lá também, porque faz parte da nossa especialização, porque lá no IC você sai com 2 titularidades, de cardiologia e de hemodinamicista, de enfermeira hemodinamicista. Então lá tem um centro de hemodinâmica e a gente roda lá também, passa pela hemodinâmica. E eu acho que são esses. Acho que são esses, assim. Os que eu tô lembrando agora, porque eu ainda vou passar por muitos desses no R2, então. Mas eu acho que são esses, sim. Dá pra ver que é uma residência muito ampla e muito rica. E nossa, eu tô começando a ficar interessada. Você tá me comprando? É muito legal. É muito bacana a residência lá. Sério mesmo. Eu também tô achando. Uma coisa assim, como é que tá sendo pra você
conciliar essa carga horária de 60 horas da residência? Como é que foi para se adaptar quando você tinha acabado de entrar? Porque parece ser um choque assim, né? 60 horas, uma coisa assim tão gigante na nossa cabeça de quem ainda não tá na prática. Fala um pouquinho pra gente como é que foi tudo isso e como tá sendo ainda ter essa carga horária, ter a vida de casada, de morar sozinha. A verdade é justamente isso que você falou. A gente não tem dimensão do que são 60 horas semanais. Eu, quando entrei na residência, eu não tinha nem noção do que era isso. Assim, não, 60 horas semanais, tá. Mas quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que realmente é muito cansativo. E essa é uma parte da residência que geralmente é o que mais pega quando a gente já tá assim no meio do R1 para o final do R1, sabe? Porque dá aquele choque de eu estou exausto. Porque você. São 60 horas semanais que você está dentro do hospital, mas você tem mais horas que você precisa se dedicar. Você precisa estudar na sua casa, você precisa fazer o seu TCR, né? Dedicar tempo para isso. Ou você precisa estudar alguma devolutiva do setor, entendeu? Ah, não fiquei com dúvida nisso, preciso estudar. E às vezes durante o dia no setor não dá tempo de estudar. Você tá lá e você vai fazer um serviço de enfermeiro mesmo, pesquisa alguma coisinha ali sobre cardiologia, num tempinho que tiver, mas nem sempre vai dar tempo de você pegar um paciente e passar o dia lá sentado estudando. Isso raramente acontece, sabe? Realmente lá você faz muita prática e a teoria acaba que você tem que abrir mais horários na sua agenda para você ter um pouco da teoria, estudar um pouco da teoria fora do setor, sabe? Então você tem as aulas, que é a DT uma vez por semana, e você precisa estudar para as DTs, porque é metodologia ativa. É, Tem, por exemplo, um dia que você vai ter que começar a planejar o seu TCC, então é um tempo a mais que você precisa. Então, as 60 horas semanais, elas, querendo ou não, elas se transformam em mais horas semanais que você dedica à residência, né? Graças a Deus, o Israel, que é o meu marido, ele entende muito, né? Me apoia demais, ele me deixa estudar à vontade, assim, então ele é muito tranquilo em relação a isso, mas é algo assim que, poxa, eu tenho uma responsabilidade também juntamente com o Israel da minha casa, do meu lar, enfim. E às vezes a gente abdica um pouco, abdica de tempo com a família, abdica de tempo com o esposo, com seu pai, com sua mãe, com sua irmã, entendeu? Deixa de ir em festinhas ou alguma coisa assim, deixa de sair com seus amigos, porque a gente precisa se dedicar. A gente tem que levar a residência a sério no sentido de eu estou me especializando. Quando eu sair daqui, que eu tiver o título de especialista, eu vou ser assim, eu vou ser o especialista naquela área, sabe? Então eu realmente preciso saber. E para saber, a gente precisa dedicar tempo. Então isso é algo que pega muito na residência. E chega assim, momentos em que a gente questiona assim, nossa, por que mesmo que eu entrei? Eu tô tão cansado, eu tô exausto, eu queria poder dormir mais um pouco, eu queria poder descansar, eu não quero estudar agora. Chega esses momentos em que a gente não quer estudar, em que a gente está cansado, em que a gente não quer ir trabalhar. Esses momentos chegam. E aí, nesses momentos, é importante que a gente tente lembrar do porquê que a gente quis tanto entrar na residência. Qual foi o sentido da gente ter entrado? Porque essa questão das horas semanais pega demais, assim. A gente não tem noção do que são 60 horas, sabe? São muitas horas de trabalho. É pensar assim, você trabalhou aquele dia, né? Você trabalhou na segunda-feira com aquele plantão. Amanhã você vai estar lá de novo com o outro plantão. E no outro dia você vai estar lá de novo, às 12 horas. Então, realmente eu acho que vale a pena, antes de pensar se não, realmente eu quero fazer uma residência, colocar isso na balança. Se você está disposto mesmo a se dedicar quase que 100% assim, da sua vida durante um período de 2 anos para uma especialização. Porque às vezes a gente faz residência
Não porque a gente quer, a gente faz por pressão. Ai, nossa, eu só vou ser bem-sucedido se eu fizer uma residência. Meu Deus, eu preciso fazer uma residência. E às vezes o único sentido é esse, não tem um outro sentido por trás. E aí pode ser que a pessoa desanime, porque, poxa, não era bem isso que eu queria, eu acho que eu tô cansada, eu tô exausta e acaba desanimando, sabe? Então, eu acho que é algo que tem que ser considerado. Olhar para a sua vida, pensar, olha, eu acho que eu consigo fazer uma residência. A remuneração é boa? Excelente, é ótima. É uma oportunidade de você sair da faculdade sem experiência nenhuma e adquirir experiência ainda com alguém ali do seu lado, com um preceptor ali do seu lado, sabe? Ninguém vai ficar te julgando porque você está aprendendo, você ainda está no local de aprendizado dentro de uma rede. Então, isso é muito legal. Mas você tem que abdicar de muitas áreas, mesmo da sua vida, para se dedicar a isso. E não é fácil. Não é fácil, dá vontade de desistir, de sair fora, de falar, não, cansei, eu vou mesmo ir para trabalhar num hospital sem minha especialização mesmo, tá bom. Todo dia a gente tem que fazer esse exercício de lembrar e falar assim, cara, mais uma semana, menos uma semana até o fim, sabe? Porque vale a pena, vale a pena. Especialização vale a pena, é muito boa, mas também não é a coisa mais importante do mundo, né? E eu digo isso porque às vezes não passa na primeira prova de residência e entra em desespero, mas a gente consegue ser bem-sucedido de outras formas. Então, eu acho que vale a pena sempre botar na balança essa questão, porque eu não vou mentir. Eu não vou falar que, não, 60 horas semanais você leva tranquilo. Você vai conseguir ver sua família sempre, você vai conseguir sair com seus amigos sempre. Não é assim. A verdade é que quando a gente entra numa residência, as pessoas que entram na residência junto com a gente, elas viram a nossa família. Essa é a verdade. Elas viram a nossa família, porque elas entendem o que é estar numa residência, elas entendem o que são 60 horas semanais, elas entendem o que é virar noites estudando, porque isso acontece muito, 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 muito. Quantas noites eu já não passei estudando, estudando, estudando? Fui virada pro plantão. Então, assim, e você vai ter mais contato com elas. Elas vão virar mesmo, assim, seu elo ali dentro, né? Então, não é fácil, mas vale a pena. É uma luta todos os dias, né? Cuidar da mente, muito importante mesmo. Cuidar da sua saúde mental antes de prestar residência e durante a residência, eu acho importantíssimo, né? Porque você pensa, você vai passar a maior parte do seu tempo dentro de um hospital, com pessoas doentes, com pessoas perdendo pessoas amadas, com pessoas carentes, né? Então, isso é algo que mexe muito com a gente como ser humano, sabe? Então, eu acho importante, assim, levar tudo isso em consideração e realmente saber se aquilo faz sentido para você, se é realmente o seu sonho fazer uma residência e você não abre mão, ou se, ah, não, eu estou fazendo mesmo por pressão dos outros. Eu acho que outra área para mim é mais legal. Ah, não, agora eu não quero fazer uma residência. Vai abrir muito tempo para mim, eu não consigo e tá tudo bem mesmo. A gente não precisa colocar a residência num pedestal, assim, sabe? Existem muitas outras formas em que a gente pode trabalhar e graças a Deus por isso, né? Que palavras sábias, de verdade. Eu acho muito importante sua visão em não romantizar a residência, porque às vezes a gente pode até ter pessoas que estão assistindo esse vídeo por pura pressão realmente, ou porque vê muita gente falando que quer fazer residência e acha que por os colegas de classe quererem fazer, ele meio que tem o dever de fazer também. Então, gente, muito importante tudo que a Dimitra disse, realmente colocar na balança se é aquilo que você sonha, se vai fazer uma grande diferença para sua vida, porque estando lá não vai ser fácil. Se formar não vai ser fácil, igual na faculdade não é. Então, é mais 2 anos que você vai ter que se dedicar e se esforçar muito. E, nossa, tudo que ela falou, assim, realmente faz muito sentido e tem que ser levado em consideração. A gente não pode só passar por cima de tudo isso e achar que vai ser tudo tranquilo e quando chegar lá quebrar a cara, né? Muito interessante e muito obrigada por compartilhar isso com a gente, de verdade.
Agora você mencionou a questão da remuneração, né? E é uma dúvida muito comum também das pessoas em relação a se a sua residência ela dá alguma bolsa ou algum auxílio, e se você tiver confortável em compartilhar com a gente quais são os valores para a gente ter mais ou menos uma noção, ia ser ótimo também, mas aí se Uhum. você não quiser, não tem problema. Não, não, sem problema nenhum. Porque se eu soubesse como é que era, também teria facilitado ainda mais a minha escolha. Mas então, na SES, os meninos recebem auxílio moradia, né? Que é a bolsa de residência, que é 4,103 centavos, alguma coisa assim, mais R$ 1.000 de auxílio moradia, né? Na minha residência, eu não tenho auxílio moradia, então eu recebo 4,100 de bolsa, e sim, tem desconto em cima da bolsa do INSS, então a gente recebe em torno de 3.600 por aí, no fim das contas, mas lá no IC eu recebo vale-refeição de 500 e pouquinho. Todo ano tem ajuste. 505, acho que é 505 por aí. Esse ano, inclusive, teve ajuste. Minha bolsa acabou de cair, foi uma festa, porque aumentou um pouquinho. Eu recebi 570 por aí. Então, acaba que eu recebo o valor da bolsa, né? Com o auxílio refeição. Porque eu tenho os descontos, mas são mais 500 e pouquinho, então eu recebo mais ou menos o valor da bolsa. E isso é muito legal. Não são todas as residências que oferecem vale refeição, vale alimentação. Eu só sei do IC, na verdade, que oferece. A da SES tem o auxílio moradia, a do Hospital do Coração eu não sei como funciona. Eu sei que eles recebem a bolsa, eles têm um desconto também na bolsa, o que é normal. Eu só não sei o quanto que é o desconto. Eu recebo pelo Ministério da Saúde e aí eu tenho um descontinho lá do INSS. Se for uma residência que você recebe pelo próprio hospital, e isso acontece geralmente nos hospitais particulares, mas eu não sei como é que funciona no Hospital do Coração, e ele for pago pelo próprio hospital, aí o desconto é de acordo com o hospital, né? Geralmente é um descontinho um pouco maior que tem na bolsa do residente, né? Mas não sei de quanto que é. E aí é isso. Então, basicamente, eu recebo 3.600 mais 500 e pouquinho com o vale-refeição. Mas a bolsa é 4.100 mesmo. Só que tem os descontos do INSS, que é normal. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Tenho certeza que é uma informação muito valiosa para quem estiver assistindo esse vídeo. E já encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu queria te perguntar como é que foi para você a questão da prova de títulos. Se ela foi realmente importante para você, se fez muita diferença, o que você fez para o seu currículo ficar melhor, mais interessante, ou se não fez nada, como é que foi? E eu vi que você mencionou a entrevista, que é uma etapa que algumas residências não têm. E eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência fazendo a entrevista para o ICTDF. A questão da prova de títulos, eu sei que assusta muito, porque durante a faculdade, nem sempre a gente consegue artigo, participar de uma liga, enfim. E aí isso acaba assustando muito a gente, né? Porque a gente, nossa, prova de título e tudo mais. Mas eu posso tranquilizar vocês no sentido de, na minha experiência de residência, que não é muita, né? Porque eu só fiz 3 provas, mas o que eu percebi quando você vai muito bem na prova, dificilmente você sai do seu lugar por uma prova de títulos. Porque a prova de títulos, geralmente, falando geralmente porque eu não conheço todos os editais do mundo, mas geralmente ela tem um peso menor do que a prova. A prova, ela sempre vai ter o peso maior da residência, assim, das provas de residência. Então, o que eu percebia por exemplo, a pessoa que passou em primeiro, segundo, terceiro lugar, dificilmente ela saía dessa colocação por conta de prova de títulos, né? No meu caso, a prova de títulos me ajudou no sentido de eu fui bem na prova, mas foi um ano em que muita gente foi muito bem. Então acaba que a concorrência fica maior. Uma prova muito, muito, muito difícil, assim, né? Ou que poucas pessoas conseguem ir bem, ela seleciona mais. Eu digo assim, poucas pessoas passam, então se você foi muito bem, fica mais fácil de você, né, entrar.
Mas quando muita gente vai bem, acaba que 300 pessoas tiram a nota de corte. E você vai estar competindo com aquelas 300 pessoas, digamos assim. E aí a prova de título, nesse caso, é interessante. Nesse sentido, ela é interessante, porque aí ela consegue te classificar melhor. E realmente ela é classificatória. Assim, claro que se você ficar em sexto é eliminatória, sexto, sétimo, oitavo, enfim, porque são 5 vagas lá no IC, mas ela é meramente classificatória, né? E lá no IC, a prova de títulos, ela faz parte da entrevista, junto da entrevista, a nota, né? Digamos assim. Então, quando você recebe a nota, você recebe lá a entrevista e de título da prova, né? Você recebe assim separadinho, mas você envia seus títulos antes, mas você sabe junto com a sua nota da entrevista, é somado junto. E aí, e assim, durante a faculdade, o meu preparo foi o quê? Eu fiz um PIC durante a faculdade. Esse PIC se transformou em um artigo. Então, eu tive um PIC e um artigo. Participei de 2 ligas acadêmicas. Uma delas foi a LAC, que é a de curativos, em que eu atuava como secretária, e a outra foi a LAET, em que eu fui uma das fundadoras e atuava como secretária também. E só, foi isso que eu fiz durante a faculdade, né? Fiz alguns cursos da UnaSUS que são muito bons e ajudam muito a gente a conseguir alguns pontinhos, sabe? Tem um limite de cursos que você pode apresentar na prova de títulos, mas é bem legal. Se você não tem ainda uma quantidade, vale a pena fazer uns cursos, você se atualiza e ainda ganha alguns pontinhos na prova de título. Mas eu fiz só isso. Durante as avaliações dos títulos, né? Acaba que você sobe ou desce uma pontuaçãozinha, porque isso se ficar muito travado. Agora, é o que eu te falei, se for uma prova em que poucas pessoas conseguem alcançar a nota máxima, aí a prova de título, ela se torna bem interessante, assim. Agora, quando muitas pessoas atingem, acaba que a prova de título ali, ela ajuda 2 pontinhos para cima, né? E acaba que não faz muita diferença, assim. Mas, pelo menos essa foi a minha experiência. Ela é importante? Importantíssimo. Se você tiver a oportunidade de fazer coisas durante a faculdade que vão te dar títulos, isso é importante. Eu aconselho, inclusive, ver os editais, ver o que conta como título, porque às vezes a gente faz coisa na faculdade que não vai contar nada como título, conta como 0,2 pontos. É muito pouco, sabe? E é uma dedicação muito grande para o que não vai te dar muita pontuação. Então, eu não fiz isso, era o que eu deveria ter feito. Então, é um erro assim que eu cometi durante o meu preparatório para residência, foi não ter tido a curiosidade de ter pego um edital e falar assim, poxa, acho que isso aqui dá mais ponto. Deixa eu focar nisso aqui para eu conseguir mais pontinhos lá na prova de título, sabe? Então, se ainda tiver em tempo hábil, faça isso. Se não, siga com seus projetos. Se conseguiu fazer, ótimo. Isso vai ajudar sim. Não dá para mentir e falar, não, a prova de título não ajuda, não. Não, ela ajuda sim. Ela é importante. E, querendo ou não, ela te deixa, acredito eu, mais bem visto na entrevista. Porque, poxa, olha o tanto de coisa que esse estudante fez durante a faculdade. Ele saiu da bolha de aula, estágio. Não, ele foi escrever um artigo, ele participou de uma liga, entendeu? Então, isso demonstra um interesse maior em outras áreas para a banca que vai te examinar. Então, é interessante essa prova de títulos, sabe? Então, basicamente é isso. Não adianta eu falar que não é importante, eu acho importante a prova de títulos, mas ela não é decisiva. Acho que eu consigo resumir nisso. A prova de títulos ela não é decisiva durante todo o percurso, né, da residência. A prova escrita, ela é a principal. Não vá para a prova de residência achando que só com títulos você vai conseguir entrar. Muito difícil, muito difícil. Você realmente precisa se dedicar para a prova. Tirando uma boa pontuação na prova, uma excelente pontuação na prova, a prova de título ela vai te ajudar a pontuar um pouquinho mais. E não é tanto assim, sabe? No meu caso, a pessoa que ficou na minha frente, que hoje é o meu querido amigo Lucas, que agora está junto comigo na residência, ele tirou uma nota maior que a minha, ele tirou 1 ponto a mais que eu. Na prova de títulos, eu fui melhor que ele,
mas a prova foi decisiva. Nesse sentido, foi exatamente assim. Eu fiz 38 pontos, ele fez 39. Na prova de títulos, eu tinha mais títulos, mas e aí a gente empatou. Nisso a gente empatou. Aí ficou os dois com 40 e pouquinhos pontos, 42 pontos. Ficou os dois. Só que ele foi melhor na prova. E aí ele ficou com a vaga. Entendeu? Então isso é interessante. Às vezes o critério de desempate é a prova e não a prova de título. Então, isso é importante também, isso é bem interessante. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu só entrei porque outras pessoas desistiram, acabei me enfiando ali. Mas ele ficou com a vaga porque na prova ele foi melhor do que eu por causa de um ponto, mas foi melhor. E o meu título não adiantou de nada, porque a gente empatou e a prova foi considerada mais importante, porque ela tem um peso maior, né? E a entrevista é bem tranquila, de verdade, assim, eles não vão, pelo menos lá no IC, eles não vão te perguntar, por exemplo, paciente tal, não, 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 o que que você iria fazer? Não, não é assim. A entrevista, ela é para te conhecer. Então, foi me perguntado com quem que eu morava, como que era a minha rede de apoio, foi perguntado o que que eu gostava de fazer nas minhas horas de lazer, por que que eu escolhi a enfermagem, aquelas perguntas clássicas, por que que eu escolhi cardio, por que que eu quis aquela instituição, então são perguntas assim clássicas de empresa, né? Nesse sentido, por que que você quis fazer isso? Mas também tem perguntas do tipo, eu quero te conhecer mais, sabe? O que que você fez durante a sua faculdade? Por que que você se interessou por essa área, assim? O que que você gosta de fazer na sua casa? Que filmes você gosta de assistir? Então, tudo isso é perguntado, né? Algumas são para quebrar o gelo, que eu fiquei sabendo depois, que são, tipo assim, às vezes elas percebem que a gente tá muito nervoso e aí fazem perguntas assim pra gente ficar mais calmo. E outras realmente são para conhecer, para nos conhecer como profissional. Então, a entrevista do IC é bem rapidinha, bem tranquila. O pessoal que faz a prova também, uma vez eu conversei, né, com a minha coordenadora, e a intenção é realmente essa. Ela sempre falou, não, a intenção é conhecer vocês, sabe? Como que você se porta, obviamente, em uma entrevista, como que é você como profissional, como que é você na sua casa. Nisso elas conseguem entender se você tem estabilidade emocional para lidar com uma residência, né? Então é mais isso, assim. Uma entrevista bem tranquila. A do Hospital do Coração é uma entrevista que tem mais perguntas no sentido de. Eu lembro que elas me fizeram perguntas também. Por que enfermagem? Por que cardiologia? Por que o Hospital do Coração? Me perguntaram algum momento em que eu pensei em desistir. Me perguntaram algum momento em que eu precisei ser criativa durante a minha faculdade, momentos em que eu precisei exercer liderança durante a faculdade. Então, tudo isso me foi perguntado. E no final tem sim uma prova oral. Então, elas perguntam, por exemplo, paciente em parada cardiorrespiratória, como que é todo o fluxo de RCP? O que que você tem que fazer? E aí você vai falando, mas é super tranquilo. Elas não te deixam constrangida se você não souber responder. Não precisa, não, eu não sei responder essa, eu quero passar para a próxima. Muito tranquilo, muito tranquilo. A gente fica nervoso, né? Mas durante a entrevista, eles usam algumas técnicas que te ajudam a se acalmar, porque a intenção deles não é odiar você, não é reprovar você numa entrevista, é conhecer a sua trajetória e ver se é aquilo que eles estão buscando como residentes para lá. Mas é a mesma coisa da prova de títulos. A prova escrita sempre vai ser mais importante do que a entrevista, do que a prova de títulos, enfim, segue o mesmo fluxo, sabe? Eu admito que, pra mim, na minha cabeça, quando fala entrevista, eu já achava que era uma prova oral. Na lata já me dá vontade de não me inscrever pra nada que tem entrevista, por esse pânico. É uma coisa muito nova. É prova escrita, redação, a gente já faz na faculdade. Agora, entrevista é uma coisa que, pelo menos na nossa faculdade, nunca teve, graças a Deus, Uhum. aliás. Então, é uma coisa que assusta muito. E eu fiquei, nossa, muito, muito curioso que eles realmente têm esse sentido de conhecer mais a gente até o lado pessoal. Isso me surpreendeu bastante. Sim, sim. Tem residências, Gabi, eu acho, né? Eu acredito eu que sim. Realmente eles fazem perguntas do tipo, qual medicação você faz se isso acontecer e tal.
Mas essas duas que eu participei, realmente era só isso. A do Hospital do Coração tem a provinha final, mas é super tranquila, não é nada que você não tenha visto, acredito eu, que a gente na faculdade não tenha visto, então é bem tranquilo. E a do IC é só uma entrevista, é 15 minutinhos, bem rapidinho, muito tranquila. A gente fica nervoso porque a gente vai ter que falar sobre a nossa vida, vai ter que demonstrar vai ter que se rebuscar mais, assim, né, para falar e tudo, como se portar, mas é bem tranquilo mesmo. E aí é muito importante no edital, ele também fala como que vai ser essa entrevista. Na do Hospital do Coração, por exemplo, no edital fala que vai ter uma prova oral ao final da entrevista, uma entrevista longa, e no final vai ter uma prova oral. Na do IC, não. O edital desse ano, por exemplo, é uma entrevista normal. Quero te conhecer, entendeu? Para quem tem interesse em fazer essa residência, eu tenho certeza que a ansiedade diminuiu muito com essas informações, até para voltar ao vídeo, ver quais foram as perguntas que fizeram para você e talvez até treinar em frente ao espelho, saber o que pode acabar sendo perguntado, não que seja uma certeza que serão as Uhum. mesmas, mas para já tirar essa ansiedade. E aproveitando, eu quero te agradecer de novo por ter aceitado participar desse quadro. É uma novidade, ainda não saiu nenhum vídeo, então eu agradeço muito a confiança em mim, no meu trabalho, para dispor do seu tempo, que é corrido, para vir aqui falar um pouquinho comigo, dar essas dicas para todo mundo. Então, te agradeço de coração mesmo. Eu estou muito feliz, muito honrada de ter você aqui, de verdade. E para fechar a entrevista com chave de ouro, eu gostaria que você falasse algum conselho para as pessoas que estão assistindo e possam querer fazer a mesma residência que você, que é de cardiologia e hemodinâmica. Dica de ouro, mas acho que todo mundo tá careca de saber, estude. Se você tem esse objetivo, realmente dedique tempo para o seu sonho. Bom, eu entendi que é isso que eu quero. Pesquisa um pouco sobre a área, sabe? O que que faz um enfermeiro cardiologista? O que que faz um enfermeiro hemodinamicista? Eu não sabia quando eu entrei, né? Eu entrei assim de paraquedas mesmo. Eu não pesquisei, eu não fui atrás. Mas às vezes é interessante para você conhecer um pouco sobre as suas atribuições, as atribuições que você vai ter, né? Então pesquise um pouco sobre essa especialização. Veja se você se identifica, até porque as provas de residência não são baratas, e às vezes você gasta um dinheiro para uma prova que você nem queria tanto assim, ou que você nem se identifica tanto. Então, pesquise. Quando você decidir que é isso mesmo que você quer, estude, realmente dedique tempo. Não vá acreditando que vou chegar lá, vou fazer a prova e vai ter só questões que eu sei responder. Não é assim. A gente realmente precisa dedicar nosso tempo para o nosso sonho. Se esse é o seu sonho, se dedique. A ansiedade ela vai vir, ela vai aparecer durante os estudos, não tem como. Você vai dormir pensando na prova e acordar pensando na prova, mas entenda que isso é uma fase. Trabalhe exercícios de respiração, saia um pouco, não fique só enfurnado dentro de um quarto estudando também. A gente tem que se dedicar? Tem. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental nesse meio tempo, sabe? Então saia com seus amigos, aproveite o fim da sua faculdade, né? Aproveite sua formatura, celebre, né? E pode ter certeza que o seu preparo, que o seu resultado ele vai vir. Então, assim, aproveite seu tempo de lazer, curta o fim da sua faculdade, sua formatura, enfim. Aproveite isso, mas não deixe de estudar. Estude, tenha foco, disciplina principalmente, que é o mais difícil de todos, né? E pode ter certeza que um bom preparo te prepara bem melhor para a prova, né? Um bom estudo te prepara bem mais para a prova. E nisso você vai mais confiante. Se prepare para as entrevistas, já deixe organizados seus títulos, né? Já tente pensar assim, poxa, eu passei, já tente pensar assim antes da prova, cara, se eu já tiver passado, deixe já tudo organizado, não, os meus títulos já estão organizados, é isso que eu vou mandar,
faça seus cálculos para ver como que você tá na prova de título, se você tá indo bem, se não. Pega editais antigos, ainda mais agora, os meninos que estão, por exemplo, na terceira série ou no internato, que está iniciando o internato, pega um edital do ano passado, vê como é que você tá na prova de títulos, entendeu? E aí, se você tiver com poucos pontos, usa esse ano para fazer uns pontinhos a mais, entendeu? Eu acho que isso seria bem importante, seria algo proveitoso também para a sua prova de títulos. E é isso. E lembrando sempre que se não der certo, não passei na prova esse ano, tem um ano seguinte para você tentar. Nem sempre a gente vai passar em todas as provas que a gente fizer, às vezes a gente precisa reprovar em algumas provas até que a gente consiga alcançar a nossa tão sonhada aprovação. E se por um acaso, ano que vem, vocês entrarem, né, alguém se interessar e quiser entrar na residência de cardiologia hemodinâmica lá do IC, vai ser um prazer recebê-los, vai ser muito legal mesmo. A gente vai poder compartilhar muitas experiências, conhecimento. E é isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Dimitra. Muito obrigada por ter participado. Foi linda as suas palavras, de verdade. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vai ajudar muita gente mesmo. Muito obrigada. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. E é isso. Tchau, gente.